Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, eu em nome, grande prazer, que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, nesse segundo final de semana do mês de julho de 2023, partilhar com vocês, meu amigo, minha amiga, uma mensagem poderosa, uma mensagem que eu diria que é uma mensagem terrível, que o Espírito Santo ele me iluminou, porque eu não sou digno, meu amigo, minha amiga, de pregar essa mensagem. É uma mensagem que faz o meu coração estremecer, porque é uma mensagem muito perigosa. Mas se o Espírito de Deus me iluminou durante a semana, esses dias atrás, ele falou lá: filho, eu quero que você pregue sobre isso, porque as pessoas precisam ouvir. As pessoas têm um conceito errado no que diz respeito ao Criador do Universo. É aquilo que eu falo, meu amigo, minha amiga. Deus, ele quer que tanto eu como você, a gente tenha uma vida de comunicação, uma vida de compromisso com Deus. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, porque Deus ele irá de julgar esse mundo. Deus ele não está satisfeito, meu amigo, minha amiga, com a miséria, com a desgraça, com os problemas que há nesse mundo. Mas ele não irá de julgar esse mundo sem que a maior parte das pessoas possam ouvir a pregação do Evangelho. Por isso que Deus ele me levantou, não somente eu, mas como inúmeros homens e mulheres com uma vocação divina, que é para anunciarem que a vinda dele irá de vir, que o juízo de Deus irá de vir, porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele não tem pacto. Deus ele não está satisfeito com a miséria que tem se passado nesse mundo. Deus ele irá de julgar esse mundo no tempo certo, na hora certa. Mas ele não irá de julgar esse mundo sem que o maior número de pessoas tenham a chance de ouvir a pregação do Evangelho, como você está de ouvir. Deus ele não quer, meu amigo, minha amiga, que a gente seja simplesmente ouvinte da palavra. Deus ele quer que a gente ouça a palavra, entenda a palavra e pratique a palavra. O que me motiva, meu amigo, minha amiga, de pregar a palavra de Deus é porque Deus ele me deu essa incumbência, Deus ele me escolheu, Deus ele me deu essa vocação como missionário, porque ele quer salvar as pessoas através do ministério que ele me deu e através de muitos ministérios, de muitos homens, de muitas mulheres de Deus. E você que tem tido a graça de ouvir, Deus ele não quer simplesmente que você guarde para si o que você tem aprendido, o que o Espírito tem te ensinado. Deus ele quer que você partilhe para o maior número de pessoas possíveis, que é para elas possam alcançar assim a graça de ouvir a palavra de Deus. Por isso que, se essa mensagem que o Espírito irá de falar com você neste dia tocar você, impactar você, partilhe para o maior número de pessoas possível, que é para poder ouvir essa mensagem poderosa, que eu não sou digna de falar sobre essa mensagem, porque reconheço que eu sou um homem miserável, pecador, mas a graça de Deus está sobre nós, e se o Espírito ele me iluminou, então seja feita a vontade de Deus. Para quem não sabe, o Espírito Santo me deu um canal, criou um canal no YouTube, já está a caminho de 1 ano e meio, porque tem mensagens que Deus ele me deu ano passado, que algumas estão sem qualidade e que as pessoas talvez elas ficam com vontade de ouvir aquela mensagem. Então vai lá para o YouTube, entra, deixei o link do meu canal na fotografia do meu perfil, entra lá, se inscreva, partilha, vamos fazer a vontade de Deus, que é ir por todo mundo e pregar a palavra de Deus, porque o nome que tem que ser exaltado, meu amigo, minha amiga, não é o meu nome, não é o seu nome, não é o nome de nenhuma igreja, não é o nome de nenhum pregador. O nome que tem que ser exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus, porque a Ele o Pai deu todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Se essa mensagem tocou o seu coração, então partilhe. Vamos juntos fazer a vontade de Deus e
fazendo assim com que o reino, a justiça de Deus, ela se apresse para que haja justiça e paz no mundo, no tempo, na hora de Deus, quando Ele criar os novos céus e nova terra. Eu vou fazer a oração. Assim que eu terminar de fazer a oração, vamos ouvir o que o Espírito tem para nós. Missionário, por que da oração que você acabaste de ouvir? A mensagem não é minha, eu não adivinho, eu não decidi que eu tenho que pregar. O Espírito Santo, ele soprou no meu coração sobre essa mensagem. Mas missionário, me explica isso, como isso acontece? Meu amigo, minha amiga, quando o homem, a mulher, ele faz o esforço de reservar tempo que é para a oração, que é para meditar na palavra de Deus regularmente, então ele tem a graça de ouvir a voz de Deus. As pessoas não ouvem a voz de Deus porque as pessoas não têm uma vida de oração, as pessoas não oram, as pessoas não têm tempo para estudar a palavra de Deus, as pessoas não têm tempo para jejuar, as pessoas não têm tempo de consagrar a vida para Deus. Por isso que as pessoas não ouvem a mensagem de Deus. Se o missionário até hoje tem tido a graça de falar para vocês, é o tempo. Não importa. Se, é claro, todo mundo tem uma ocupação, também tem as minhas, você tem as suas. O que vale, meu amigo, minha amiga, é o tempo livre que nós temos nas 24 horas. Se nas 24 horas você tem 2, 3, 4 horas de tempo livre, se você dedicar esse tempo para Deus, então Deus irá te falar com você. Não há desculpa, meu amigo, minha amiga. As pessoas não estão a ouvir a voz de Deus, as pessoas não estão a conhecer a Deus, porque as pessoas não querem Deus, as pessoas não querem reservar tempo para Deus. Vou fazer a oração. E em seguida vamos ouvir essa mensagem terrível, que eu não sou digno de falar sobre ela, mas que o Espírito colocou no meu coração para eu partilhar com vocês. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, é com enorme e grande prazer que eu venho a Ti neste dia maravilhoso, Santo Deus, prestar culto a Ti, Senhor. Eu me prostro diante da tua presença, porque reconheço, Santo Deus, que eu sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de povo, de pessoas impuras, Senhor Deus. Reconheço, Santo Deus, que como ser humano eu não sou digno de estar na tua presença, porque eu sou miserável pecador. Eu erro, eu falho todos os dias. Se eu não sou fulminado é pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia. Porque, Senhor Deus, reconheço que eu sou um pecador, mas a tua graça, ela repousa, ela está sobre mim, apesar das minhas debilidades, das minhas mazelas, dos meus erros, Senhor Deus, que a natureza humana leva sempre a transgredir. Por isso, Espírito Santo, que neste dia, que a minha matéria, Santo Deus, ela venha a ser reduzida a nada. Senhor Jesus, que o Senhor venha falar por intermédio de mim. Diz a tua palavra que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu, nem é capaz de ver. A tua palavra declara dizendo que em ti, Santo Deus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominadores, sejam potestades, sejam governos. Todas as coisas foram criadas por ti e para ti. O Senhor é o Deus que está no controle do tempo. O Senhor é o Deus que está no controle da história. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. Vem, Santo Deus, tomar direção desta mensagem, que o Espírito fale por intermédio de mim. O que eu desejo ser neste dia, Santo Deus, nada mais é do que um instrumento que possa ser usado nas mãos do Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que essa pessoa possa ouvir o que o Senhor quer que ela ouça, para que ela venha escapar do juízo, do julgamento que no porvir o Senhor irá enviar sobre essa terra. Espírito Santo de Deus, usa-me, Senhor Deus, fale por meu intermédio. O Senhor declarou dizendo o seguinte, Senhor Jesus, que vós não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas o Espírito que habita em vós, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito.
e falará por intermédio de vós. Espírito Santo, repreenda os demônios, repreenda o espírito da cegueira espiritual, que faça com que essa pessoa não venha entender a pregação do Evangelho e venha endurecer o coração dela, que o coração de pedra seja quebrado, seja esmagado, e que o Senhor lhe dê o coração de carne para que ela possa entender a mensagem. Toma a direção desta mensagem. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga para o missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Para este dia, a palavra que o Espírito do Senhor tem para nós, tem alguns textos da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. Eu vou dizer, meu amigo, para você ter muita paciência, porque tem muita coisa que Deus irá de falar conosco hoje. Em 8 textos, para começar, os 2 primeiros se encontram no livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, glória a Deus, versículo de número 14 e 15, Deus falando com Moisés, preste atenção. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Versículo 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. A terceira palavra que o Espírito do Senhor tem para nós está no terceiro livro do Pentateuco. Para quem não sabe, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro. Livro de Levítico, capítulo de número 19, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Levítico, livro de Levítico, capítulo de número 19, glória a Deus. Levítico, capítulo de número 19, e o versículo de número, deixa eu abrir aqui. Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 2, diz o texto sagrado: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, eu sou santo. E a quinta e a sexta palavra que vamos ouvir está no livro do profeta messiânico, que para quem não sabe, o livro do profeta messiânico é o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1, 2 até o versículo 3, diz assim o texto sagrado: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. E a sétima, penúltima palavra que nós vamos ouvir está no livro de um profeta menor, livro do profeta Abacuque. Deixa eu abrir aqui o livro do profeta Abacuque. Naúme, Abacuque, livro do profeta Abacuque, está bem ao lado do livro de Malaquias, um dos penúltimos livros do Antigo Testamento. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. O livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz o texto sagrado, o profeta Abacuque, Deus através o profeta Abacuque falando a respeito de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal,
E a última palavra que vamos ouvir, que é a oitava e a última palavra que nós vamos ouvir, está na Epístola Universal aos Hebreus. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Epístola Universal aos Hebreus, capítulo de número 12, último texto. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 14, diz o texto sagrado: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus, e que o Espírito do Santo Deus fale por mim. Para este dia, a palavra que o Espírito Santo iluminou o meu espírito, o tema da mensagem de hoje é sobre a santidade do eu sou o que sou. Missionário, quem é o eu sou o que sou? O eu sou o que sou, meu amigo, minha amiga, é o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o El Shaddai, o Yahweh. Para começar, nós precisamos entender por que Deus ele se identificou dessa maneira. Eu sou o que sou. Existem os atributos de Deus, que são a onipotência, aquele que tem e que possui todo o poder, a onipresença, aquele que está presente em todos os sítios, em todos os lugares ao mesmo tempo, a onisciência, aquele que sabe de todas as coisas, que conhece o passado, o presente e o futuro, que não precisa de conselho, que não precisa da opinião de ninguém, e a eternidade, aquele que existe antes da história. Nós vemos Deus falando através de Isaías, dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia, eu era. Ou seja, Deus, ele sempre existiu antes da existência. E nós temos aqui um quinto atributo de Deus. E esse atributo, meu amigo, minha amiga, é algo terrível falar sobre isso. Mas esse atributo tem a ver com a personalidade, com a santidade de Deus, tem a ver com a personalidade do próprio Deus, que é a santidade. Missionário, o que significa essa palavra santidade? Eu fui pesquisar. A palavra santidade, ela significa, meu amigo, minha amiga, separação total, renúncia total daquilo que é impuro, daquilo que é mal, e especificamente da criação. Deus, meu amigo, minha amiga, a santidade é um estado. Existe uma diferença entre santidade e santificação. Santificação é o processo, é processual, é o processo que nos leva, que nos ajuda a ser santo. Mas a santidade está a se falar do estado. Nesse caso, o único que é 100% santo é o próprio Deus. A personalidade de Deus é uma personalidade santa. Deus, ele é santo. Por isso que nós vemos que quando Deus ele decidiu se revelar para Moisés, a palavra de Deus fala no livro de Êxodo, no capítulo 3, que Moisés ele pastoreava em Midian. De repente, uma das ovelhas se perdeu no monte Sinai. E Moisés foi em direção ao monte, e ele, quando ia se aproximar, ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. Aquilo despertou a atenção de Moisés. E quando Moisés ele tentou se aproximar, Deus ele chamou Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Meu amigo, minha amiga, a santidade é a personalidade de Deus, é uma marca, faz parte, é a personalidade do próprio Deus. Deus é santo. A palavra santo, meu amigo, minha amiga, significa separado. Separado de quê, missionário? Daquilo que é impuro, daquilo que é mal, daquilo que é
pecaminoso. Deus é santo. E nós vivemos num tempo, meu amigo, minha amiga, que essa palavra santidade, ela foi banida, ela foi expulsa dos púlpitos de muitas igrejas. Parece que pregar santidade, falar de santidade, no século XXI se tornou algo vergonhoso. Por quê? Porque as pessoas, elas vivem uma vida de pecado. As pessoas, elas vivem uma vida de desobediência. As pessoas, elas vivem uma vida contrária aos princípios de Deus. A igreja do século XXI, já que estamos a falar de santidade, é uma igreja mundana, é uma igreja que vive segundo os padrões dos pagãos, das pessoas que não conhecem a Cristo, das pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Você se pegar o cotidiano das pessoas que frequentam igrejas, que frequentam muitas denominações evangélicas, elas vivem como mundanas. Como assim, missionário? Me explica. As pessoas estão dentro da igreja, mas fazem as mesmas coisas que as pessoas que não têm a mente de Cristo, que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas fazem. As pessoas que estão na igreja, que frequentam a igreja, são pessoas que são mentirosas. Elas até ouvem a palavra de Deus, elas até conhecem a palavra do Senhor, mas são pessoas que são mentirosas, são adúlteras, são ladrões. Você olha para os cristãos da atualidade, não tem diferença com as pessoas que estão lá fora. Você vê que as pessoas que estão lá fora, elas roubam. O povo de Deus também rouba. As pessoas que estão lá fora se divorciam, mentem, cometem adultério, vão na cama com pessoas que não são seus cônjuges. As pessoas que estão na igreja também estão a praticar o mesmo tipo de ato. Você se pegar o telefone das raparigas, dos jovens que frequentam a igreja, você vai ficar escandalizado, porque você vai encontrar em histórico de telefone de muitos jovens, de muitas raparigas que estão dentro da igreja, históricos de sites de pornografia, histórico de cantores pagãos que fizeram pacto com Satanás. Você vê que as pessoas estão dentro da igreja, mas as pessoas não são santas, as pessoas vivem no pecado. As pessoas estão dentro da igreja, não são casadas e têm uma vida sexual ativa. Meu amigo, minha amiga, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas vou deixar esse assunto para depois. Vamos no que diz respeito à personalidade de Deus. Deus, ele é santo, meu amigo, minha amiga. Deus, ele é santo. Deus, ele é separado. Primeiro daquilo que é mal, daquilo que é imoral, da impureza. E Deus, meu amigo, minha amiga, ele é separado de tudo aquilo que não presta. Você vê que o profeta Abacuque, no seu livro, no capítulo de número 1, versículo de número 3, ele declara dizendo o seguinte, que tu és, falando de Deus, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Deus é santo, meu amigo, minha amiga. A santidade é a personalidade de Deus. Deus, ele é santo. Deus, ele não tem pacto com as trevas. E outra característica da santidade de Deus, o nome de Deus, meu amigo, minha amiga, é um nome santo. Sabe o que significa eu sou o que sou? No hebraico significa Yahweh, o Deus Todo-Poderoso. O nome de Deus, ele é santo, e o nome de Deus, ele tem que ser zelado. É por isso que você vê que nos 10 mandamentos, um dos primeiros mandamentos diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus, ele tem que ser respeitado. O nome de Deus, ele tem que ser reverenciado, porque Deus é um Deus santo. É por isso que você vê que Cristo, na oração do Pai Nosso que está no céu, ele nos dá uma lição da santidade que é o nome de Deus. Ele declara dizendo o seguinte, olha, quando vocês forem orar, ore assim: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, meu amigo, minha amiga, é um nome santo, é um nome que deve ser respeitado. Olha, o judeu, ele teme muito pelo nome de Deus. O nome de Deus é um nome terrível. O nome de Deus é um nome que deve ser respeitado, porque Deus é santo. É por isso que você vê que quando Moisés ele tentou se aproximar, Deus lhe falou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que eu estou é terra santa.
E ele quando perguntou para Deus, se eu for e libertar o povo de Israel do Egito, e falou que Deus me apareceu, o que é que eu direi para o povo? Deus ele falou para Moisés, você diga para eles que o eu sou, o que sou, me enviou até vós. Essa palavra eu sou, o que sou, significa Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, o Elohim. O nome de Deus é um nome santo. A santidade, meu amigo, minha amiga, é a personalidade, é a característica principal da personalidade de Deus. Deus ele é santo, meu amigo, minha amiga. Deus ele é um Deus santo e a santidade de Deus é algo inexplicável. É algo inexplicável. Você vê que está muito além daquilo que o missionário está tentando exprimir para vocês. No livro do profeta messiânico, no livro do profeta Isaías, temos o profeta Isaías, ele falando de uma visão que ele teve sobre o trono de Deus. No versículo de número 1, ele começa a dizer o seguinte, Isaías capítulo 6, versículo 1, ele começa a dizer o seguinte, olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. A palavra Senhor, meu amigo, minha amiga, nesse versículo, está tudo com letra maiúscula. S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O maiúsculo, R maiúsculo. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? A dimensão do nome de Deus. Deus, ele é santo. E não termina aí dizendo o seguinte, que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deus, ele abriu os olhos a Isaías, ele viu Deus assentado num alto e sublime trono, e as abas, as suas vestes, enchiam o templo. E ele fala aqui no versículo 2 que serafins voavam em cima dele. Glória a Deus. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. Deus ele criou inúmeros seres. Deus ele criou os animais. Deus ele criou os anjos, né, que são seres espirituais dotados de inteligências que foram feitos para viver simplesmente no mundo espiritual, no reino de Deus. E Deus ele criou os animais, né? Depois dele fazer a terra, ele criou os animais. E ele criou o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Até aí eu pensava que o ser humano, ele, por ser imagem e semelhança de Deus, né? Por possuir corpo, alma e espírito, talvez seria a criatura mais privilegiada, mais honrada que Deus ele criou. Mas não, meu amigo, minha amiga. Sabe quem são as criaturas mais honradas, mais privilegiada que Deus criou? Não é o ser humano. São os serafins. Sabe o que significa serafins? A palavra serafim significa aqueles que ardem com fogo. Deus criou seres, serafins, e não para por aí. Olha a dimensão da santidade de Deus. Deus criou esses seres. Serafins que significa aqueles que ardem em fogo, que é para assistirem diante do trono de Deus. Olha o privilégio que essas criaturas eles têm. São as únicas criaturas que têm o privilégio de assistir. Elas estão sempre aí presentes no trono de Deus. E não para por aí. A palavra de Deus, ela declara, o profeta Isaías, ele percorre dizendo o seguinte, que serafins voavam em cima dele. Olha o privilégio, olha a graça, olha a graça inexplicável que essas criaturas têm de estar em cima do trono de Deus. E não para por aí. Ele decorre dizendo o seguinte, que serafins voavam em cima dele e cada um tinha 6 asas. Preste atenção. Meu amigo, minha amiga, você vê a dimensão. Não tem explicação isso que o missionário está a tentar explicar para vocês. Da enorme, da grandeza, da majestosidade, da santidade de Deus. Que esses seres foram criados. Deus criou esses seres que é para estarem em cima dele e voarem em cima dele. E você vê só algo que o Espírito do Senhor me iluminou durante a semana, quando eu estava a pesquisar
sobre a função dos serafins. A palavra de Deus, ela declara dizendo que Isaías, ele continua dizendo o seguinte, que eles têm 6 asas. Preste atenção. Com 2 voavam, com 2 cobriam os seus pés e com 2 cobriam o seu rosto. Preste atenção, meu amigo, minha amiga. Deus, ele criou os serafins, que são as criaturas mais privilegiadas, mas tem algumas condições que essas criaturas elas estão sujeitas, que é para voar em cima de Deus, que é para estar em cima de Deus. Elas têm que cobrir o rosto, elas têm que cobrir os pés. Olha, você vê que o trono de Deus é algo tão sagrado, tão santo, que essas criaturas que voam em cima de Deus, elas não podem ver. Elas não podem ver o rosto de Deus, não podem ver. Porque Deus, ele disse para Moisés, quando em Êxodo capítulo 34, quando Moisés ele queria ver a glória de Deus, Deus ele falou para Moisés, olha, Moisés, olha, ninguém pode ver a minha face, porque no dia que alguém tentar ver a minha face, essa pessoa será fulminada, esse ser será fulminado. Você vê a dimensão da santidade de Deus. Mas Deus ele declarou para Moisés, olha, fica escondido aqui, vou esconder aqui numa penda, numa fenha, e eu vou passar por detrás. E você vai ver as minhas costas por detrás. Olha, só isso foi suficiente para Moisés descer do Monte Sinai com seu rosto resplandecendo mais forte do que a luz do sol. Deus ele teve que esconder a Moisés porque ele não reparte a sua glória com ninguém. Glória a Deus. E você vê o que aconteceu? Os serafins eles cobriam o rosto, eles cobrem o seu rosto, eles cobrem os seus pés. Você vê que Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele é um Deus santo. Deus ele é um Deus. Olha, a santidade é a personalidade de Deus. Olha, o sangue de Deus, a personalidade de Deus é uma personalidade santa. Deus ele é santo, Deus ele é perfeito, Deus ele é justo, Deus ele é reto, Deus ele é a própria santidade. A santidade, meu amigo, é um estado, é a personalidade de Deus. Deus ele é santo. E você vê que por que Deus ele criou missionário? Esses seres em cima deles. Olha, Deus ele existe, meu amigo, minha amiga. Deus ele não existe para se adorar. Se tem uma coisa que Deus ele não pode fazer, é se olhar no espelho e falar, eu me amo, eu me adoro. Não, ele é o Criador. Ele é o Criador, ele é o dono do universo. Ele é o Criador. Aquele que está acima de tudo e de todos. O Criador da história. Ele não existe para se adorar. Porque ele declara dizendo assim, que a minha glória eu não darei a outra. Deus ele existe para ser cultuado, para ser reverenciado e para ser adorado. E tem os serafins, que são as criaturas mais privilegiadas, que voam em cima de Deus. E ao lado tem os 24 anciões que se prostram, que prestam culto a Deus. E esses serafins, eles só têm 3 palavras que eles repetem em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os tempos, a tempo, a fora de tempo. Eles têm 3 palavras que eles falam regularmente, que é Santo, 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 Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso e a terra inteira está cheia da sua glória. Preste atenção. Ao lado do trono de Deus tem os 24 anciões que é mencionado no livro de Apocalipse. E você vê que quando os anjos de Deus eles falam, quando os serafins eles falam Santo, 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 Deus ele olha para cima. De lado tem os 24 anciões que repetem, mas Deus ele olha do lado e aqui embaixo tem os anjos, porque a palavra de Deus fala que existe mencionado na Bíblia King James 1611, Constitution Woman, fala da descendência dos seus, que são os anjos. Porque meu amigo, minha amiga, olha, Deus, o Criador dos céus, ele é tão puro de olhos que até os céus, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, os céus não são puros aos olhos de Deus. Você sabia disso? Porque o apóstolo Paulo na epístola, na primeira epístola aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, ele fala dizendo o seguinte, que eu conheço o homem, se no corpo eu não sei dizer,
Se fora do corpo, eu não sei dizer. Que foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícita aos homens falarem. Primeiro o céu atmosférico, o firmamento, onde os pássaros voam, onde as nebulosas elas estão sempre em movimento, onde os nossos olhos podem ver. O segundo, os céus, nós podemos falar que são os cosmos, né? Que até aí os anjos eles até podem alcançar. E tem o terceiro céu, que é o céu inacessível da glória de Deus. E nesse céu, os únicos seres que têm a graça, o privilégio de assistirem, de estar aí, são os serafins que voam em cima dele. E você vê, os serafins eles falam santo, 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 Deus olha para cima. Os 24 anciões do lado eles falam santo, 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 Deus olha para cima. E os descendentes dos seus que são os anjos que falam santo, santo e santo. E Deus ele vai olhando para cima, para baixo, vai olhando para cima, para baixo. E toda a terra está cheia da glória de Deus. A santidade, meu amigo, minha amiga, é a característica, é a personalidade de Deus. Deus ele é santo. E vamos no que interessa, no ser humano. Olha, nós estamos num tempo, meu amigo, minha amiga, que Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas, que o ser humano, as pessoas de hoje, que frequentam a igreja, e mesmo as que estão fora da igreja, as pessoas vivem uma vida longe dos padrões de Deus. Aquilo que Deus ele odeia, aquilo que Deus ele abomina, aquilo que Deus ele reprova, aquilo que Deus ele tem ira, que é o pecado, que é as abominações, que é tudo aquilo que fere a santidade de Deus, é aquilo que as pessoas aprovaram, é aquilo que o ser humano ele gosta e sente prazer de fazer. No livro de Levítico, no capítulo 19, versículo número 2, quando Deus ele tinha falado com Moisés e querendo convidar o povo de Israel a ter uma vida de comunhão, de contato, de relacionamento com ele, Deus ele falou para Moisés o seguinte, olha, Levítico capítulo 19, versículo 2, diz o seguinte, olha, diga ao seguinte a toda a congregação do povo de Israel, sede santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus ele convida pela primeira vez o povo a se aproximar dele, a apelar em viver uma vida de santidade. E o apóstolo, e na Epístola Universal, o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo número 14, ele declara dizendo o seguinte, que olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Missionário, o que é santificação? Santificação, meu amigo, minha amiga, é o estado, é o caminho que vai nos aproximar à santidade. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. O que significa dizer, meu amigo, minha amiga, que a única maneira de nós poder ouvir a voz de Deus, de nós poder se contactar com Deus, de nós poder se relacionar com Deus, é através da santificação. E santificação, sabe, estás falando de quê, meu amigo, minha amiga? De viver separado. Viver separado de quê, missionário? Daquilo que a maioria das pessoas gostam de fazer. O que é que a maioria das pessoas gostam de fazer? Quer viver uma vida de pecado, uma vida de distração, uma vida de brincadeira, uma vida de divertimento, uma vida de fazer tudo aquilo que a sua mente, o seu coração deseja. Quem te falou, meu amigo, minha amiga, que ser cristão você está autorizado, você é autorizado a fazer tudo aquilo que você quer. Cristo ele falou algo interessante no Evangelho, dizendo o seguinte, que olha, que apertado, Mateus capítulo 7, versículo 13, 14, dizendo o seguinte, que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz e a perdição, e a maioria trilham por esse caminho. Cristo está nos ensinar que a vontade da maioria das pessoas não é desejar a santidade, não é desejar viver uma vida de santidade para Deus, mas sim viver uma vida de pecado, uma vida de abominações, uma vida... Você se olhar para a vida das pessoas, você não vai ver Deus na vida das pessoas. Você vai ver os espíritos malignos, você vai ver Satanás em vigor no comportamento, na personalidade
das suas, porque santidade sabe está a falar o que, meu amigo, minha amiga? De ter o teu coração, de ter a tua mente voltada para Deus, de ter os teus olhos voltados para aquilo que é puro, para aquilo que é divino, de ter a tua boca, os teus lábios falando da palavra de Deus, de ter o coração purificado para a pregação do Evangelho. Mas o que se notifica hoje na vida das pessoas, você vê Satanás, você vê os espíritos malignos em ação na vida das pessoas. Vocês falam que são cristãos, são adúlteros, são mentirosos, são ladrões, são fornicários, pessoas que não são casadas, que têm uma vida sexual ativa. Você pega o telefone de jovem da rapariga, está cheio de pornografia, está cheio de históricos, de cantores pagãos, de cantores que fizeram pactos com Satanás. As raparigas, as jovens, vestem como se fosse uma prostituta, como sendo um instrumento de Satanás, usadas que é para tentar destruir muitos jovens, muitos rapazes, inclusive pessoas que têm compromisso contra as pessoas. Você é santo. Ser santo é viver separado, meu amigo, minha amiga. Olha, essa palavra foi expulsa da igreja. Você vê que, você olha para muitas, você não vê Deus. Você não encontra mais Deus em muitos lugares. Por quê? Porque as pessoas fecharam a porta para a santidade de Deus entrar naquele lugar. As pessoas fecharam o coração para a palavra de Deus. É por isso que você vê que as pessoas estão a ver uma vida caída, uma vida de destruição. As pessoas estão a ver uma vida completamente condenada ao inferno. Condenada ao inferno. As pessoas não querem Deus. As pessoas não querem Deus, meu amigo, minha amiga. As pessoas não querem Deus. O que as pessoas querem é ver uma vida de pecado. Você vê que tem um episódio que está mencionado no livro de Êxodo. Quando Moisés subiu pela primeira vez no Monte Sinai, que é para ir receber as tábuas da lei, que é para dar para o povo as leis de Deus sobre como é que o povo tinha que proceder, tinha que viver em relação à pregação do Evangelho. Algo interessante, a palavra diz que no decorrer do tempo, Moisés ele ficou no monte 80 dias, porque ele subiu 2 vezes no monte. A primeira vez quando ele subiu, ele estava no nível de ascensão, de elevação além do normal. E quando Moisés está naquele nível de ascensão, Deus ele abriu o manco da revelação para Moisés. E ele revelou para Moisés o Pentateuco, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número até o Deuteronômio. Ele foi o único que escreveu sobre o dia da sua morte. Moisés ele ficou muito tempo no monte. Deus ele é acima, é isso que Deus ele quer. Deus ele quer que o ser humano seja santo. Deus ele quer que o ser humano fica em um nível de comunhão com ele permanente. E Moisés, quando estava naquele nível além do normal, ele esqueceu. É isso que Deus quer. Quando você está, é assim, meu amigo, minha amiga, quando um homem, uma mulher está muito próximo de Deus, está muito envolvido com a Bíblia Sagrada, está muito envolvido com a oração, ele acaba por se esquecer das pessoas ao seu redor. Mas não é por mal que isso acontece. Sabe por que isso acontece? Porque Deus ele quer ser o centro das atenções. Deus ele quer ser a prioridade na minha vida e na tua vida. Se você está a amar o teu marido mais do que a Deus, você está a perder tempo. Se você está a amar o teu pai, a tua mãe mais do que a Deus, você está a perder tempo. Se você está a amar a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, o teu trabalho, os teus projetos mais do que a Deus, você está a perder tempo. E tem mais, meu amigo, minha amiga, se a tua prioridade, a tua vida é o teu trabalho, é o teu marido, é a tua esposa, é os teus filhos, você será candidato, meu amigo, minha amiga, a ir para o inferno. A ir para o inferno porque Deus, ele fez o ser humano, Deus ele fez você a eu para nós adorar a Deus. E naquele momento, Deus ele tomou Moisés. Moisés estava no nível de ascensão, além do normal, ao ponto que ele não sentiu fome, nem sentiu sede, porque a presença de Deus era tão forte que Deus ele estava a suprir as necessidades físicas de Moisés, que Moisés ele não sentiu fome, porque quando a pessoa está cheia de Deus, a fome desaparece. Foi o que aconteceu com Moisés. E naquele momento que Deus ele estava discursando, Deus ele estava em contato com Moisés, Deus ele falou para Moisés, olha, deixe, porque Deus não chamou mais o meu povo,
Que Deus ele havia dito para Moisés falar para os filhos de Israel: diga a toda a congregação do povo de Israel, sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Eles esqueceram-se daquilo que Deus ele falou para eles. E Deus ele disse: olha, desce porque o teu povo se corrompeu. Esse povo, Moisés, é um povo obstinado. A palavra obstinado significa ser persistente em uma ideia. O povo de Israel era um povo teimoso, era um povo idólatra. Eles, para acreditar em Deus, eles tinham que ver. É por isso que eles pressionaram Arão para construir um bezerro de ouro. E por causa daquela idolatria que eles fizeram, Deus ele teve que fulminar os idólatras através dos homens da tribo de Levi, que mataram aqueles que adoraram o bezerro de ouro. Porque Deus ele não aceita, meu amigo, minha amiga, Deus ele não aceita concorrentes. Deus ele não aceita que outros sejam Deus no lugar dele na vida das pessoas. Talvez a tua vida está uma desgraça, uma destruição, porque você é idólatra. Você não quer Deus. Você, para ti, o teu Deus é o teu dinheiro, é o teu trabalho. Para ti, o teu Deus são os prazeres, as festas, o sexo, o teu marido, a tua esposa. Para ti, Deus, o teu Deus são as tuas preocupações. Se esse for o caso, meu amigo, minha amiga, você não verá Deus na tua vida. As pessoas estão com a vida destruída, as pessoas não conhecem a Deus, as pessoas não se santificam. As pessoas não têm uma vida de santificação. A santificação não faz parte da vida das pessoas. Tem um grupo de cristãos que passaram na história em um século. Eles chamavam-se os puritanos. Sabe por que eles deram esse nome, os puritanos? Porque eles eram radicais. Eles cumpriam a palavra de Deus ao pé da letra. Tudo aquilo que era pureza, tudo aquilo que Deus havia dito que era correto, tudo aquilo que Deus havia dito que é para não se contaminar, que é para não fazer que era errado, eles não faziam, eles seguiam piedosamente, com rigor, a palavra de Deus. Por isso que eles foram chamados de puritanos, porque eram cristãos que seguiam a pureza. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Sabe por que está mencionado no livro de Atos capítulo 12? Sabe por que eles foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Eles vestiam como Cristo. Eles falavam como Cristo. Eles andavam e viviam como Cristo. Que tipo de cristão é você? Você é parecido com Cristo ou não? Você é parecido com os puritanos, que são os cristãos que seguem a pureza da palavra de Deus? Ou você é parecido com pessoas que não são cristãs? Você vê muitas pessoas falando assim: ah, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja A, B, mas você olha a vida das pessoas, não tem Deus. A pessoa acabou de assistir o culto, chegou em casa, pegou o cassete ou pegou o seu telefone, diretamente entrou em sites pornográficos, alimentando assim o seu corpo de prazeres imorais. Pessoas que falam que são cristãs, você entra no carro delas, você está a ouvir músicas seculares de pessoas que fizeram um pacto com Satanás. Mas, missionário, o que tem a ver ouvir uma música de alguém que não é cristão? Simples. Quando você ouve uma música de alguém que não conhece Deus, que é pagão, que é cristão, aquele espírito que está naquela música, aquele espírito maligno que usou aquele cantor que é para desenhar aquela letra, vai entrar na tua vida, vai entrar na tua família. Você vê, as pessoas falam: ah, eu sou cristão, mas você entra no perfil das pessoas, cheia de lixeira, cheia de coisas que não edificam. Pessoas que publicam pornografia, que publicam imoralidade, que publicam sujeira, até dá vergonha. Dá vergonha entrar em páginas de pessoas que se dizem ser cristãs. Elas não se parecem com Cristo. Por quê? Porque não tem Deus no coração dela. O coração das pessoas é um coração possuído por Satanás. As pessoas vivem uma vida de pecado e têm o prazer de viver no pecado. Ou tenho uma notícia para você: se você não tomar a decisão de mudar de vida, de se entregar para Cristo, meu amigo, minha amiga, você nunca verá Deus na tua vida. Não adianta você ir em igreja A, B, C, D, em fazer capola. O que salva, meu amigo, minha amiga, igreja não salva ninguém. Igreja, pastor, bispo, missionário,
não salva ninguém. O que salva, meu amigo, minha amiga, Deus ele é que salva. Deus ele é que salva o ser humano através do sacrifício de Cristo Jesus. Você vê que a santidade de Deus ele é inegociável. Deus ele não negocia a sua santidade. Ele declarou dizendo o seguinte, que a minha glória eu não darei a outra. Que é para Deus poder salvar a sua santidade, ele teve que Deus ele não negocia a sua santidade. Você vê que ele é inegociável, que ele teve que matar o seu próprio filho. Porque a santidade de Deus ele não negocia. Ele não negocia. As pessoas estão frustradas, as pessoas estão cheias de problemas. Os espíritos malignos estão a fazer festa na vida das pessoas, porque as pessoas vivem no pecado. Tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é podre, que a palavra de Deus denuncia que está na vida das pessoas. Cristãos que são fofoqueiros, cristãos que falam demais além do normal, cristãos que vejam pornografia, cristãos que vivem uma vida podre, suja e imoral, uma vida que não é parecida com Cristo. Sem santificação você não verá Deus. As pessoas não estão a conseguir ouvir a voz de Deus. As pessoas não estão a conseguir sentir a presença de Deus, que as pessoas estão a ver no pecado. O pecado, meu amigo, minha amiga, se você não se posicionar, se você não tomar uma decisão de ver uma vida de santificação, o pecado, vou meter mesmo bem os meus olhos na câmera. Se você continuar a viver no pecado, você que está a me ouvir, não importa ser pregador, não importa ser membro de alguma igreja, não importa. Se você está vivendo no pecado e morrer no pecado, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, meu amigo, minha amiga. Se você viver no pecado, se você morrer no pecado, você vai no inferno. Porque o pecado, meu amigo, minha amiga, o pecado é sinal das pessoas que estão indo para o inferno. Deus, ele é santo, meu amigo, minha amiga. Deus, ele é santo. A santidade de Deus é inegociável. A santidade de Deus é inegociável e sem santificação. Você vê que o apóstolo Paulo, ele tomado pelo Espírito, ele declara o seguinte, que na Epístola aos Hebreus 12:14, seguir, é para seguir. É para seguir. Seguir a paz e a santificação. Ou seja, é processual. É aquilo que está no livro de Provérbios, que diz que a vereda do justo, a justiça do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, ou seja, de glória em glória. Vida cristã é uma vida de brilho, é uma vida de santidade. Olha, o cristão, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, é luz. É luz que denuncia as obras das trevas. Sabe, ser cristão é você fazer aquilo que é correto. É você obedecer a palavra de Deus. É você ser fiel à sua esposa. É você fazer aquilo que Deus ele quer. É você denunciar o pecado. É você ver uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida em consonância com a palavra de Deus. Ser santo, meu amigo, minha amiga, é viver separado. É viver separado, se for possível, das pessoas sim. Das pessoas que não são cristãs, você tem que se separar. Porque no livro de Salmos, no capítulo 1, versículo, diz o seguinte, que bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O cristão verdadeiro, ele não anda com ímpios. O que é ímpio, missionário? O ímpio é aquela pessoa que vive na impiedade, que vive na maldade. Como é que a pessoa pode falar que é cristão e anda com assassino, e anda com estuprador, e anda com pessoas que são criminosas, e anda com pessoas que não prestam? Você está equivocado, meu amigo, minha amiga. Ser cristão é não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Olha, o cristão ele é diferente dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu amigo, minha amiga, as pessoas estão enganadas com a pregação do Evangelho. As pessoas estão equivocadas com a palavra de Deus. Olha, Deus ele não olha, Deus não quer saber se você é pastor, se você é missionário, se você é diácono, se você... Deus ele, olha, Deus está muito longe. Deus ele é 100% santo. Ele é separado da criação. A santidade é a personalidade. Olha, se você, Deus não quer saber. Olha, você pode ter os títulos que você quiser. Se você viver no pecado, você vai para o inferno. Você vai para o inferno se você viver no pecado e se você continuar no pecado. Deus ele não negocia a sua santidade. A santidade e a santificação é o padrão de vida que Deus estabeleceu para a sua vida. Você vê que a personalidade, o comportamento de Deus mostra que Deus ele é separado. Quando Moisés tentou se aproximar
que é para tentar ver a sala. Deus ele falou, Moisés, não se aproxima mais. Tira a sandália dos teus pés. Olha a condição que Deus ele colocou para Moisés. Tira a sandália dos teus pés. Pare de pecar. Pare de ser adúltero. Pare de ser uma pessoa podre, suja e moral. Pare de viver no pecado. Pare de viver uma vida de desobediência se você quer ouvir a voz de Deus. E Deus ele fala mais para Moisés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cristo ele declarou dizendo o seguinte, olha, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. O que é que eu tenho que fazer, missionário? Se posicione. Primeiro que você tem que fazer, você tem que tomar decisão. Olha, as pessoas que não conseguem tomar decisão, para Deus não prestam. No livro de Apocalipse é definido como tímido, covarde. É aquela pessoa que está a ouvir a palavra de Deus. Deus está a falar com você, mas você tem medo de tomar decisão, de vir para Cristo. A palavra do Senhor define você como tímido. E os tímidos, meu amigo, minha amiga, não herdarão o reino dos céus. O destino dos tímidos será o inferno, o lago de fogo. O lago de fogo. A santidade de Deus é inegociável. Deus ele é santo. Ele declara dizendo o seguinte, que eu sou o que sou. O nome de Deus é um nome santo. Yahweh Elohim é um nome santo e não deve ser tomado em vão. Não deve ser tomado em vão. Se o Espírito Santo ele me iluminou para falar sobre isso, é porque as pessoas têm levado uma vida de brincadeira. As pessoas não sabem o que é ser cristão. Quem te mentiu, quem te falou que ser cristão é você frequentar um grupo, ir numa denominação evangélica, ou sentar nos bancos da igreja, dar dízimo, dar oferta, fazer campanha. Ser cristão é mais do que ser cristão, é ser parecido com Cristo. É andar como Cristo. É pensar como Cristo. É vestir-se como Cristo. É viver uma vida como Cristo. Uma vida de pureza, de limpeza, de obediência, de respeito, de integridade, de retidão à palavra do Senhor. Por isso que em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos, porque as pessoas olharam, viram que eles eram parecidos com Cristo, pela conduta, pela personalidade que eles demonstravam a público. Você é santo ou você não é santo? Você tem que se posicionar, meu amigo, minha amiga. Você tem que se posicionar. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Você vê que Daniel, ele entendeu isso rápido. Daniel, quando ele chegou para a Babilônia e viu as pessoas a se envolverem com os ídolos da Babilônia e com aquela comida, ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com a comida que era oferecida na Babilônia, porque aquela comida era consagrada aos ídolos. O rei Belsazar, meu amigo, minha amiga, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso se fará. A ira de Deus ele é como fogo que queima, queima, queima e não se apagará. Deus ele não negocia. Deus ele não abre concessão. Você pecou, você infringiu a lei da santidade, você é ferido, você é fulminado. O rei Belsazar mandou buscar os utensílios sagrados que eram usados no templo, que é para honrar, que é para glorificar a Deus. Ele mandou buscar e junto na sua sala real, junto com as suas mulheres, os seus serventes, os seus ministros, os seus magistrados, beberam vinho nos utensílios sagrados, profanando a Deus. Sabe o que aconteceu? Ele viu a ira de Deus através de um dedo escrevendo na parede, Mené, Mené, Tequil, Uparsim, pesado foste na balança e achado em falta. O seu reino foi entregado aos meios de Pérsia. Quando ele acabou, quando Daniel veio da interpretação, na mesma noite Deus matou aquele rei, porque Deus ele é um Deus santo. Os dois filhos de Arão, irmão de Moisés, Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10, pegaram fogo estranho e sem autorização eles apareceram na tenda da congregação e ofereceram fogo estranho, o que não era autorizado eles a fazerem. Tentaram oferecer fogo estranho e Deus, a ira de Deus se acendeu em forma de fogo e queimou e exterminou os dois filhos de Arão,
os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, o mesmo Deus fez que Ofni e Finéias, os dois filhos do sacerdote Eli. Meu amigo, minha amiga, Deus é santo. Deus é santo. O Espírito do Senhor colocou essa palavra no meu coração porque as pessoas estão a brincar. As pessoas pensam que ser cristão é frequentar uma igreja. Você que é mulher, você fala que é cristã, você vai para uma igreja, mas você é parecido uma prostituta, porque você veste como as prostitutas vestem. Você se pinta, você se maquia, você anda como as prostitutas. Você é cristão. Você é cristão. Você fala que é cristão, mas você é ladrão. Rouba, mente, engana, isso aí dá golpe. Você é cristão. Você é um brincalhão, meu amigo, minha amiga. Você é um brincalhão. Deus, ele não abre concepção de erros. Que o Espírito Santo, ele tenha misericórdia da tua alma e da minha alma. Porque essa pregação que Deus me deu é algo sério, algo terrível. Que o Espírito falou sobre a personalidade do Criador. O Criador do universo é separado. É 100% separado da criação e de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é imoral. As pessoas não estão a conseguir se converter porque as pessoas são pecadoras. As pessoas são pecadoras. As pessoas gostam de ver, olha, tá vendo o pecado? O vício que essa geração gosta de fazer, o vício do álcool, o vício do fumo, o vício do sexo, o vício dos jogos de videogame, o vício das festas, o vício de ver os prazeres que esse mundo oferece, irá de levar essa geração para o inferno. Porque no livro do profeta Isaías diz que o inferno irá de vomitar, no livro de Provérbios. A maior parte dessa geração irá de ir para o inferno se não se converter. Deus tem a misericórdia da tua alma e da minha alma. Olha, com Deus, meu amigo, minha amiga, as coisas têm que ser levadas a sério. As coisas, olha, na vida cristã não há sentimento. Deus, ele tem que estar acima dos nossos sentimentos pessoais. Deus, ele tem que estar acima dos nossos entes queridos, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso esposo, da nossa esposa. Deus tem que estar em cima de tudo e de todos. As pessoas não estão a conseguir porque as pessoas idolatraram as suas prioridades, os seus prazeres, colocaram como um Deus. Para muitos, o Deus deles é o dinheiro, é o marido, é a mulher, é o sexo, são os vícios. O pecado é que está a destruir essa geração. Mas é aquilo que eu falei, meu amigo, minha amiga. Deus, ele é santo. A santidade é a personalidade de Deus. Deus, ele é santo. Esse tema foi expulso da igreja. Essa palavra santidade no século XXI virou algo vergonhoso. Você vê que quando se começa, quando um cristão tenta se santificar ou tenta se separar dos demais, que é para ter mais tempo com Deus, as pessoas vão começar a lhe criticar. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque é assim, é isso que acontece. Quando você tenta se entregar para Deus e as pessoas que não estão acostumadas a esse estilo, vão querer te criticar, vão querer te bater, vão querer te falar mal, porque as pessoas não vivem na santidade. A tendência das pessoas é sempre para o mal. É por isso que os puritanos sofreram. É por isso que os cristãos foram comidos por leões, foram jogados em prisões, foram mortos. Por quê? Porque o cristão é luz. É luz e a luz denuncia as obras das trevas. O cristão é perseguido por fazer a coisa certa, a coisa correta. É por isso que Cristo falou que apertado, estreito é o caminho que conduz para a vida. E a maioria não consegue entrar. A maioria não consegue entrar. Que essa palavra, meu amigo, minha amiga, ele possa te impactar. Ele possa nos levar a refletir. As pessoas estão a brincar com a vida cristã. Eu não estou aqui, meu amigo, minha amiga, aqui para agradar você. Eu não estou aqui, eu estou aqui para fazer aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Exercer o ministério do missionário. Essa é a incumbência que Deus me deu. Eu irei de prestar contas a Deus por isso, mas eu quero fazer, deixar o coração de Deus feliz. E ele decidiu que eu falasse sobre a personalidade dele para você refletir que tipo de cristianismo você tem levado na tua vida. Tem sido um cristianismo radical como os puritanos, que é o que Deus quer, ou um cristianismo de brincadeira. Você faz o que você quer, você faz o que a tua carne quer, você não se abstém de nada, você vê pornografia, você consome vários básicos, você bebe álcool, você fala... Quer dizer, a tua vida não se parece com Deus, se parece com as pessoas que não conhecem a Deus. Deus, ele é santo. Deus, ele quando foi falar que para Moisés convidar o povo, fala para a congregação, para a comunidade de Israel,
que é para eles serem santos, porque eu sou santo. E no Novo Testamento nós vemos também Deus ele falando através de Paulo, seguir a paz com toda a santificação. Se há pão, ninguém verá. Deus não abre mão dos seus princípios, meu amigo, minha amiga. Mas o tema de hoje foi algo sério porque se tocou na personalidade do Criador. O Criador ele é santo. O seu nome é santo. E se você quer, pensa duas vezes. Porque as pessoas não sabem o que querem. As pessoas não sabem, as pessoas só querem viver nessa vida, ter uma vida de divertimento, uma vida de distração. Mas existe um Deus que criou você, que irá te pedir conta da tua vida, que irá te pedir conta da minha vida. As coisas com Deus, meu amigo, tem que ser levadas a sério. Eu tenho consciência daquilo que eu decidi. Eu coloquei a minha mão no horário, decidi fazer a vontade de Deus e não posso mais olhar para trás. Decida, se posicione, toma a decisão. O que é que você quer para a tua vida? Você quer ser mais um brincalhão? Você quer ser mais uma brincalhona? Você quer ser mais um no meio da multidão? Fazendo aquilo que a tua vontade, que a tua carne deseja, ou você quer entrar no reino de Deus? Se você quer, então você tem que decidir ser santo. Você tem que decidir fazer aquilo que Deus quer. Você tem 2, 3 mulheres, você tem que abandonar e tem que se casar com uma só. Se você é viciado em vários bares, tem que parar de ver no pecado. Fazer o que Deus quer. Se você não se arrepender, então, na minha terra, diz o Senhor, ninguém entrará. Se você quer entrar no céu, a condição é essa. Eu não vim enganar você, eu vim falar a verdade para você. Tem que seguir a paz e tem que viver uma vida de santificação. Tem que viver uma vida, tem que se esforçar para orar. Porque as pessoas não oram. As pessoas não têm tempo para orar. Mas a oração faz parte da santificação. Tem que se esforçar para ler a Bíblia. Tem que se esforçar para estudar a palavra de Deus. Tem que se esforçar para pregar a palavra de Deus, para testemunhar como o Senhor está a fazer. Tem que se esforçar, meu amigo, minha amiga, porque Deus é santo. Espero que essa palavra que o Espírito me iluminou sobre a santidade do eu sou que sou, fazendo referência ao Yahweh, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, possa nos ajudar a refletir. Porque Deus ele quer ter compromisso comigo e com você. Se posiciona, seja sério. As coisas com Deus têm que ser levadas a sério. Deus ele só escolhe, Deus ele só chama pessoas que são sérias. Deus só escolhe pessoas sérias. Quem é brincalhão nunca vai ouvir a voz de Deus. Quem gosta de se divertir, de fazer tudo aquilo que a maioria faz, nunca irá de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é para as pessoas sérias, é para as pessoas responsáveis, é para as pessoas que se posicionaram, que sabem o que querem e o que Deus falou com elas. Feche os olhos, eu vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, obrigado por essa mensagem que o Senhor falou por intermédio de mim. É bem verdade, Santo Deus, que é uma mensagem terrível, porque tem a ver com a personalidade do Senhor. Mas se o Senhor colocou no meu coração, seja feita a sua vontade. Reconheço, Santo Deus, que eu sou um homem de lábios impuros, que eu habito no meio de um povo impuro, de uma geração impura. É bem verdade que se o Senhor não me ajudar diariamente a me esforçar, em andar em espírito, eu serei tentado a satisfazer as obras da carne. Mas eu quero te pedir que o Senhor me ajude, Santo Deus, a ser persistente, a levar uma vida de esforço, uma vida de seriedade, uma vida radical, como assim faziam os puritanos, de renunciar à minha natureza, de fazer morrer a minha natureza terrena e de viver uma vida de santidade, de pureza, de seriedade. Senhor Jesus, tem misericórdia e compaixão da minha alma. Não me deixe olhar nem para a direita nem para a esquerda. Uma vez que o Senhor iluminou a tua vontade para a minha vida, me ajuda a ser sério. Me ajuda a fugir das distrações, das brincadeiras. Se for possível para se separar de muitas pessoas, que assim seja feita a sua vontade. Mas que o Senhor me dê força para trilhar pelo caminho da santificação. Ajude essa pessoa a ser santo. Ajude essa pessoa a incomodar, a viver uma vida de santidade. A tua palavra ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra no mais interior, a fim de fazer separação
entre a junta e as médulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Ajuda, Senhor Jesus, essa pessoa a se posicionar. Obrigado por essa mensagem. Cuida dessa pessoa, Senhor Jesus. Ajuda ela a seguir a paz e a santificação e a ser santa. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Cuida dessa pessoa, Senhor Jesus. Obrigado pelo Senhor falar por intermédio de mim. Só tenho que louvar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Diga com o missionário. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Quando a pessoa quer, meu amigo, minha amiga, a pessoa tem prazer em ouvir a palavra de Deus. A pessoa tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Olha, não tem outra escola. Eu não vim enganar você. Vim falar para a verdade. Deus, ele é santo. Eu sei que nós estamos num tempo que falar essa palavra santidade se tornou-se algo vergonhoso, mas eu tenho que falar a verdade para você. As pessoas riem dessa palavra santidade, porque as pessoas riem dessa palavra santidade, porque as pessoas vivem no pecado. Sabe por que é vergonhoso falar da santidade de Deus em muitas igrejas? Sabe por quê? Porque aquelas igrejas que têm vergonha de falar de santidade e que no lugar da santidade priorizaram falar sobre riqueza, sobre superação, sobre como vencer na vida, sobre como alcançar uma vida amorosa, sobre como ter sucesso. São igrejas mundanas, são igrejas que vivem no pecado. É por isso que você vê que há escândalo em inúmeros lugares, porque a santidade foi colocada de lado. As mensagens que são pregadas em muitos púlpitos são mensagens prostituídas, são mensagens adulteradas, são mensagens completamente diferentes daquilo que você acabaste de ouvir, que o Espírito Santo falou comigo e com você. Examine-se a si mesmo e vê se o que você tem levado, o que você acredita como vida cristã, está em consonância com aquilo que o Espírito falou comigo e com você. Deus abençoe você. O missionário não veio aqui para te condenar. O missionário não passa mais do que um instrumento usado nas mãos de Deus. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Reflita nessa mensagem que o Espírito do Senhor falou comigo e com você. Tenha uma boa semana. Um forte abraço. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau.